Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nicole Souza e nós vamos falar um pouquinho sobre poema, esse gênero textual que eu gosto tanto. Bom, eu trouxe aqui um texto da Cecília Meirelles que se chama A Bailarina. Vamos ler juntos? Diz assim: Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Bom, o que a gente vê aqui de cara que são características de um poema? Vocês estudaram poema no passado, nas aulas de língua portuguesa, né? O que a gente vê aqui que são características de um poema? A estrutura dele, né? Então, o poema, ele é um texto que ele é estruturado em versos e estrofes. Os versos são as linhas e as estrofes são os conjuntos de versos. Além disso, um poema, ele normalmente tem musicalidade, que é esse ritmo das sílabas das palavras, né? Às vezes o poema ele nem tem a rima em si, mas o ritmo de como ele é falado. Esse aqui tem o ritmo e tem a rima. Então, esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Então, você vê que o número de sílabas, o tamanho das palavras acaba sendo o mesmo e se torna uma musicalidade no texto. São características, então, do poema, essas, né? Tá. Agora, vamos explorar um pouquinho mais as palavras e as frases desse poema. Vamos pensar nos adjetivos. Olha essa estrofe. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. A palavra pequenina é um adjetivo, né? Nós sabemos. E esse adjetivo, ele está variando, né? Não é pequena, é pequenina, né? Então, ela é mais pequena ainda, ela é menor ainda. O adjetivo, então, ele pode variar de três maneiras. Ele varia em gênero, masculino ou feminino, por exemplo, os carros eram pequenos. Então, tudo está concordando, né? O artigo concorda com o substantivo, os carros, e o adjetivo pequenos também concorda com o substantivo. Em número, singular ou plural, as meninas brincavam sozinhas. De novo, o artigo e o substantivo concordam também em número, as meninas, e o adjetivo também vai concordar em número, sozinhas. Agora, o adjetivo ele pode variar em grau, sendo aumentativo ou diminutivo. A bailarina era pequenininha, por exemplo. Mas ele não concorda com o substantivo em grau, né? Como assim, professora? Não significa que quando eu tiver um adjetivo no diminutivo, que o substantivo também tem que estar no diminutivo, né? Por exemplo, a bailarininha era pequenininha. Não, olha essa frase. A bailarina era pequenininha. Ou no aumentativo, né? O carrão era grandão. Não, o carro era grandão. Não tem problema, o adjetivo está variando em grau e o restante da frase não está. Tudo bem? Então,
Ele varia em gênero, número e grau, mas ele só concorda com o substantivo em gênero e número. Tudo bem? Agora, sujeito. Você se lembra dos tipos de sujeito que vocês estudaram ano passado? Temos 5 tipos de sujeito. E aqui nesse poema nós temos 2 exemplos, olha só. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Nessa frase, esta menina é o sujeito do verbo quer ser bailarina. Esse tipo de sujeito é um sujeito simples. A menina quer ser bailarina. Se fosse um sujeito composto, nós teríamos 2 núcleos. Ou, né, a gente pode pensar assim, mais de uma pessoa, mais de um sujeito que quer fazer a ação, que está fazendo a ação. Por exemplo, a menina e o seu irmão querem brincar. Então, nós temos 2 núcleos dentro de um mesmo sujeito, né? 2 pessoas. Agora, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Esse segundo exemplo é um exemplo de sujeito oculto. Fomos às compras. Você não tem explicitamente a pessoa que fez a ação, mas pela conjugação do verbo você sabe quem é, né? Quem não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé? A menina. Fomos às compras. Quem foi às compras? Nós. Por quê? Porque o verbo está conjugado, nós fomos às compras, né? Então, pela conjugação do verbo, você consegue descobrir quem é o sujeito. É diferente do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele está sempre conjugado na terceira pessoa do plural. É quando eu não quero que você saiba quem realizou a ação. Por exemplo, falaram de você lá fora. Eu não quero te contar quem falou. Falaram de você lá fora, tá? Então, é um sujeito indeterminado. Ele vem normalmente conjugado na terceira pessoa do plural. E por último, a oração sem sujeito. A oração sem sujeito ela é caracterizada por ações da natureza. Por exemplo, choveu ontem, fez muito frio. Quem choveu? Quem fez frio? É uma oração sem sujeito. Tudo bem? Pensando em todas essas coisas, atividades para vocês fazerem. Olha só. Aqui segue uma folha de exercícios para vocês observarem várias questões da língua portuguesa que foram estudadas no ano passado. Então, olha só, número 1. Como a linguagem não verbal interage com o que a linguagem verbal afirma na capa da revista Veja, mostrada ao lado. Então, a gente tem aqui uma capa da revista Veja, que está escrito assim, o caminho do meio. E na imagem, 2 placas mostrando, uma que é proibido virar à esquerda e a outra que é proibido virar à direita. Como que a linguagem não verbal, que é essas imagens aí, interagem com a linguagem verbal, que é o que está escrito? Pense, formule uma resposta e escreva nas linhas. Na questão número 2, diz assim: quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal utilizada nas partidas de futebol? As bandeiras de impedimento, os cartões vermelho e amarelo, o locutor de futebol ou o apito do juiz? Pense e marque a opção correta. Número 3, a gente estava falando dos adjetivos, né? Olha aí uma questão de adjetivos. Preencha as lacunas das frases a seguir, fazendo a concordância adequada com o vocábulo destacado entre parênteses. Partiremos amanhã ao meio-dia e, entre parênteses, você tem meio
e você tem que pensar como que esse adjetivo vai variar. Feminino, masculino, singular, plural, aumentativo, diminutivo. Isso você vai fazer com todos e escrever no espaço em branco. A questão número 4 é uma questão de múltipla escolha. Olha só, no fragmento, tenho preservados os movimentos de braços, mãos e dedos. O ajuste de flexões em preservados, que é um adjetivo, se explica por um processo de concordância nominal com braços, concordância verbal com movimentos, concordância nominal com movimentos, concordância verbal com braços, mãos e dedos ou concordância nominal com dedos. Pense e marque a opção correta. Questão número 5. Assinale a alternativa em que ocorra erro de concordância. Então, você vai procurar a alternativa que tem um erro. Entre um copo de cerveja e outro, foi considerado por algum tempo a possibilidade de eclodir uma revolução. A maioria dos alunos chegou às 13 horas. Não se sabem os motivos que levaram Chico Leitão a essas diatribes. A entrada dos bois nos currais atrapalhou a contagem. Chegaram de Brasília os ajudantes para fazer a faxina no consultório. Pense, encontre onde tem um erro de concordância aí e marque a opção que está com o erro. A última, leia a música abaixo e responda as questões. Essa música se chama Admirável Chip Novo e é da cantora Pitty. Você vai ler, é um trecho da música, né? E vai responder as questões. A qual conclusão a que chegamos em relação aos verbos identificados no refrão? São esses verbos que estão aqui sublinhados, olha. Que tipo de verbo é esse? O que eles indicam? Pense e responda nas linhas. B. Feita uma análise quanto à mensagem, a mensagem que é passada nessa música, o discurso dela, há uma crítica social presente na mesma? Eu já vou falar que tem, tá? Tem uma crítica social aí. Justifique. Então, quero que você pense, o que essa música está criticando? Tem uma crítica social aí, eu quero saber o que ela está criticando. Leia e já pensa, analisando, procurando qual que é a crítica. Tudo bem? Muito trabalho para essa semana, eu sei, mas tem feriado aí e é para estudar. Beijos e até a próxima aula de português. Tchauzinho!